Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou esperar mais um pouquinho para começar a ter a presença de vocês aí, para a gente começar o nosso live. Acho que conseguimos voltar. Uns problemas técnicos aqui de Wi-Fi. Ter certeza que está começando aqui. Pronto. Boa noite, sejam bem-vindos. Começando mais uma live. Um assunto muito interessante. Assunto pipocando o dia inteiro aqui para mim, viu? Tô adorando a ideia. Foram vários movimentos de introspecção durante o dia com o assunto, né, a escolha do sintoma. Antes de mais nada, me apresentar, sou Márcio Ribeiro, instrutor avançado de Body Talk, formado em outras terapias como fisioterapia, acupuntura, terapia crânio-sacral, reiki, várias modalidades terapêuticas, mas trabalhando todas elas bem dentro de um processo do Body Talk. Sou instrutor avançado, terapeuta avançado do Body Talk e com muito prazer poder compartilhar mais conhecimento com vocês. Um pouquinho do Body Talk, né, para quem ainda está vendo pela primeira vez ou entrando em contato ainda com esse mundo que a gente está apresentando. O Body Talk é uma terapia integrativa, trabalha muito a visão holística do ser como um todo mesmo, a visão de que o corpo tem uma comunicação e esse tema de comunicação precisa ser observado, precisa ser escutado, e a gente tem um trabalho todo de uma formação de protocolos, de uma formação de um teste que a gente chama de um feedback neuromuscular, que nos permite fazer uma comunicação com esse corpo, com essa sabedoria do corpo, e restabelecer a comunicação mais inata, mais inerente, mais coerente para aquele corpo desenvolver-se como um todo. E aí a gente entra um pouco na pauta, né, da ideia da escolha do sintoma. Então vamos ponderar uma pergunta junto, né? Qual seria uma das formas mais fáceis da gente entender que nós existimos como realidade? Afinal de contas, a gente vive no que a gente chama dessa humanidade, cada um diferenciado por uma impressão digital pessoal, por uma íris dos olhos pessoais, então, ou seja, como se a gente fosse todos separados, né? Essa identidade única do ser. Então, o que seria um jeito interessante de descobrirmos quem nós somos? Que forma poderíamos desenvolver um autoquestionamento? Acredito muito que o sintoma é uma forma clara de comunicação, por mais obscura que seja a forma como a gente lida quando o sintoma aparece. Então, um dos grandes benefícios do trabalho do autoquestionamento, do trabalho da consciência que vem através do Body Talk, ou o trabalho que vem através da Advaita, o conhecimento para o autoquestionamento, ele nos revela um mecanismo de comunicação, um mecanismo de reconhecimento de quem somos, o que somos e como interagimos com o todo, como rompemos com essas nossas barreiras de separação, como talvez interpretamos que o sintoma talvez não seja de fato o meu sintoma, mas o sintoma que me revela uma forma de comunicação. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi ao longo desses anos com o Body Talk foi aprender a me questionar toda vez que revelava uma história de sintoma, né, ou uma escolha de sintoma, ou o que seria esse sintoma. Então, de fato, não tem escolha nenhuma, né? Se a gente pudesse realmente escolher, tivéssemos de fato esse conceito chamado livre-arbítrio, para que escolheríamos uma vida que não fosse perfeita ou uma experiência que não fosse perfeita? Mas a partir do autoquestionamento, a pergunta que fica é: será que o sintoma não é perfeito? Para justamente a gente se conhecer, para justamente a gente ter uma percepção nova do eu, uma percepção nova de autoquestionamento. Então, uma das visões que a gente estuda no Body Talk, um dos conceitos que a gente estuda no Body Talk, é o conceito da consciência patológica e da consciência natural. Como um ser completo, como um ser perfeito, nós temos uma consciência natural. Todos os nossos órgãos, todas as nossas endócrinas, todas as partes do nosso corpo, eles têm
pertencimento dentro do que a gente chama da matriz humana, dentro da matriz do corpo-mente. Tudo tem um seu devido lugar. O joelho trabalha de um jeito, o fígado trabalha de um jeito, a cervical de outra. Enquanto essas funções estão naturais, estão inatas ao nosso eu, estão trabalhando, não há problema nenhum, não há um sentimento de imperfeição observada pelo ego do eu, pelo sintoma, vamos dizer assim. Mas toda vez que o sintoma, ego, eu, observa a si mesmo e distorce uma experiência e gera um sintoma, o grande problema é como questionar sendo o eu. A gente tem a mania de questionar isso sendo como algo do outro. Ah, é porque eu joguei aquele esporte que eu me machuquei, é porque eu comi aquela comida, ela me fez mal. É porque eu fui naquele lugar e aquele lugar me fez me sentir mal. Ou me fez me sentir doente, ou alguma coisa de fora me afeta. A gente vai pegar um pouco num gancho de uma fala que está muito recorrente na minha interpretação terapêutica, que é a ideia de que como criança, como infância, todos nós somos suscetíveis a formar uma vitimização com a nossa experiência. E muitas vezes somos de fato vítima da experiência, por total incompreensão do meio como conduzir essa experiência que a gente chama de vida. A gente não tem muita noção de como lidar com todo esse contexto. A gente não tem muita clareza de como lidar com ele. Então, ninguém é muito bem preparado para essa experiência de gerar a vida e de acolher a vida. É um movimento que a gente vai tentando, vamos dizer assim, muito através de tentativa e erro. Então, a gente vai assumir, de certa forma, que a infância pode, sim, ser um estado de vitimização. E que, em alguns casos, a gente pode corromper aquela espontaneidade, aquela leveza, aquela natureza. E no que se corrompe isso, se forma a identidade com isso, potencialmente começa a se direcionar à fomentação para um possível sintoma, eventualmente a se criar. Mas a gente pode assumir aqui junto, porque eu vou assumir que todos aqui que estamos assistindo já passamos dessa infância. Não há adulto vítima. Não há adulto vítima. O que acontece na vida adulta é que alguma coisa pode dar errada. A gente consegue lidar com isso ou não consegue lidar com isso. Ou busca ajuda para lidar com isso. Então, no fundo, a gente sempre lida com isso. O adulto que não lida mantém a infância vitimizada como um aspecto do eu. E isso, muitas vezes, é onde o sintoma adora se escolher para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa se conhecer. Não há melhor forma de se conhecer do que ter um sintoma. Todo sintoma traz um direcionamento para um caminho do eu, para um auto-reconhecimento. Claro que dependendo do sintoma, às vezes não dá para a gente se conhecer. Às vezes ele traz tanta limitação que eu preciso do outro me observar por um tempo. Essa é uma das visões do terapeuta do Body Talk. Ele observa o outro a partir do que o outro pode ser, do que o outro pode estar precisando, e trazendo ele para cada vez menos o sentimento de outro separado, cada vez mais o sentimento de reconhecimento de quem de fato ele é. E quanto mais o paciente reconhece a si como ente, como ser, menos ele é paciente, menos eu sou terapeuta dele, mais nós somos um processo terapêutico, nós estamos num processo de autoquestionamento. E aí a terapia vai para um lugar que de fato é importante, que é o do autoquestionamento, da responsabilidade, da eliminação do sentimento de vítima, do qual nós não tínhamos autonomia para dizer não. O tesão de ser adulto é adulterar a infância. Eu falo isso com grande frequência, porque é muito simples. Adulto não tem por que se sentir no lugar de sou vítima de alguma experiência que a vida traz, porque nós cocriamos as experiências. Então a escolha do sintoma de fato não é uma escolha consciente. A escolha do sintoma é do inconsciente para o consciente. E só pode se tornar consciente quando a gente autoquestiona. O aprendizado do autoquestionamento vem muito do trabalho do Body Talk. O Body Talk ele busca fazer, dentro do movimento todo protocolar, questionamentos que nos levam ao autoentendimento, à autorrevelação. Então o terapeuta ele infere uma interferência de informações que catalisam e possibilitam uma nova identidade de reconhecimento do ser, do que somos, do que podemos e até onde podemos ir com essa manifestação. E o mais interessante é que os sintomas mudam.
né? Muitas vezes eu falo, resolve um karma, vem outro, né? Porque nós temos tantos movimentos de autoquestionamento que a ideia não é sufocar completamente o eu e se abster de qualquer sintomas. Isso se torna muito tópico e talvez algo muito perigoso terapeuticamente falando. O que acontece com a ressignificação de alguns sintomas, ou eliminações dele, ou mesmo uma mudança de prognóstico, é dar um tom diferente do viver, um tom de assumir a responsabilidade de se conhecer. E aí, em determinado momento, as possibilidades, conforme a gente vai se eliminando dessa postura de vitimização, vai cada vez mais defragmentando essa falsa máscara, essa falsa ideia de que nós somos os sintomas, de que nós somos a doença, e o reconhecimento desse ser que está em todos e em tudo. E que todos estão envolvidos diretamente em sua experiência. Então aí não tem mais o acaso. Né? Aí, se eu entendi que essa escolha de sintoma não acontece dessa forma consciente, então não tem o acaso, não tem o acidente. Uma das coisas mais interessantes que eu entendi da Advaita ao longo dos anos é a visão do fazedor e do ser. Nós temos um ledo engano com a formação do eu, com a formação do ego, de que nós somos o fazedor da vida. Então a gente assume diretamente de que o momento que a gente faz uma escolha, no momento que a gente decide um caminho, no momento que a gente se mune de informação intelectual ou espiritual, ou de alguma vertente, de alguma referência, a gente se diz indo na direção da vida. E a gente tende até a criar um laço muito perigoso com a felicidade, que é, pô, se eu estou fazendo a coisa certa, a vida deve dar certo. E não é por aí dentro da visão da Vedanta. Nós não somos os fazedores, nós estamos apenas sendo dentro do que está se fazendo. Eu sou naquilo que se faz, eu não sou aquilo que faz. Eu estou naquilo que se está acontecendo, e eu só posso ir para um observador. E desse observador o autoquestionamento se torna tão agradável, tão divertido, que o adulto retoma, de fato, a possibilidade daquela criança prazerosa dentro de si. Aquela criança espontânea. Aquele ser que olha com autenticidade a experiência que ele vive diariamente. Eu falo muito sobre a visão de que morro à noite, nasço de manhã. É um novo dia, eu olho para o lado, é uma nova pessoa ao meu lado. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo relacionamento, não é o mesmo trabalho, não é o mesmo paciente, não é o mesmo encontro. Nunca tem nada do mesmo, nunca tem nada repetido. Essa nossa visão espacial do tempo é tão irreal, tão ilógica. Né? Essa nossa ideia de que existe um passado, existe um futuro, e podemos viver sob a referência disso, é tão perigoso que a gente constrói uma desassociação para viver. A gente constrói uma identidade tão fomentada na história do ego que o padecimento do ser, o adoecimento do ser, a falha do ser, é a única forma que eu consigo me existir. Então, quando eu me questiono, quando eu me assassino diariamente a partir dessa não identificação com o repeteco da história, com o repetente da história, quem é que nasce no outro dia? Qual é a possibilidade? Qual é o potencial? E o encontro com as pessoas? Qual é o potencial desse encontro com as pessoas? Eu fico maravilhado cada vez que, depois de um processo terapêutico com alguém, seja alguns meses ou às vezes até mais de um ano, nós estamos ali nos encontrando de novo para mais uma sessão, e algo novo se observa, algo novo se desperta, um outro olhar, um outro perceber. E naquele perceber, naquele olhar, naquele sentir, nasce uma nova possibilidade. E às vezes os sintomas desaparecem, mudam prognósticos. São tantas possibilidades dentro do uso dos conceitos da Advaita, de como a gente pode viver, de como a gente pode interpretar essa nossa falsa ideologia da escolha, que a própria identidade também com a consciência natural, ou seja, com a área que cada parte do corpo, endócrina ou órgão, tem como função fazer, também vai se libertando, não há mais a necessidade. Então vamos olhar, por exemplo, a ideia do controle. Né? Nós falamos conscientemente que nós não temos controle de nenhuma experiência nossa aqui na Terra.
Seria maravilhoso ter essa ideia de controle. Então, quando uma pessoa vive a partir do viés de que ele tem controle sobre a experiência, o que acontece quando ele perde o controle? Né? A identidade fragiliza, o ser fragiliza, e nessa fragilização ele sofre. Nessa sofre ele escolhe o sintoma, ele escolhe a identidade para sofrer pela perda do controle. Mas se eu assumo que não existe controle, mas controle é uma consciência natural, por exemplo, do joelho, o joelho precisa disso, a bexiga precisa disso. É um órgão que, se viver sem controle, a gente conhece o sintoma, é uma incontinência urinária. Então, imagina se eu consigo interpretar essa consciência natural de controle e, eventualmente, entendê-la de uma forma tão natural que eu não exijo o controle da bexiga. Eu aceito que controle é a natureza da bexiga. Assim, quando ela perde o controle, não há um julgamento daquela experiência. Eu vou só experimentar o outro lado da possibilidade. E aí, por natureza, eventualmente, essa perda de controle cada vez mais desaparece da minha perspectiva. E aí não há perda de controle, é um controle absoluto, que não é intelectual, é uma profunda aceitação. Né? É coração, é intestino, é viver a vida presente aqui e agora. Não há nada referente ao futuro, não há projeções, faça planos quantos você quiser, mas não há aquele senso profundo de eu tenho controle sobre o resultado do plano. E assim a gente modifica-se constantemente. Há um grande desafio nisso, um profundo desafio. É muito raro, dentro do que a gente chama de sociedade, ou dentro do que a gente chama de cultura, a profunda aceitação desse ser. Porque esse ser não pode ser aceito por todos. Sempre vai haver algo, alguém que fica desafiado por essa perspectiva de se viver tão presente, tão virado para o viver o agora. O importante é quando você estiver nesse lugar de consciência natural do presente, aonde você vai querer ser aceito? Você completamente entra na compaixão. Você profundamente entende o outro que não consegue aceitar a sua experiência, ou a forma como você experiencia. Principalmente porque o outro vai dizer é a sua experiência, não a nossa experiência. Né? Porém, a consciência Advaita, a consciência Vedanta, traz bem claro para a gente, essa é a nossa experiência, só existe o agora, só existe os momentos, somos seres de instante, coletamos instantes, lembramos e coletamos instantes em dualidade, prazerosa ou desprazer, gosto ou desgosto, amo ou dói. Ou seja, a gente não consegue conceber intelectualmente essa não dualidade, é um conceito. Mas viver de fato esse conceito na prática, nós sempre temos que englobar a dualidade. Então, às vezes dói, às vezes não. Às vezes dá prazer, às vezes não. Mas dentro da não dualidade é um absoluto prazer, um absoluto controle, uma absoluta entrega, uma absoluta aceitação. Eu sei que são muitas informações e, de novo, as informações, elas não têm tempo. Né? Nós temos um live, não sei lá quantos minutos já foi, porque o mundo vai girando aqui na nossa conversa, mas a tecnologia está sendo barato para a nossa experiência, porque isso pode ser gravado, né? Está sendo gravado e assistido, então fica atemporal o conhecimento. Não é mais sobre a quantidade de informação, ou a pouca ou muita informação. Só existe informação. Né? Na última live eu trouxe uma ideia sobre fracasso e sucesso. Existe de fato fracasso ou só existe o sucesso como absoluto? Então, vamos dizer que eu vou começar o meu terceiro ano letivo no colegial, e é meu último ano, e eu tenho 10 matérias, e 8 matérias eu manjo. Eu tenho 2 matérias que eu não manjo. O que eu tenho que fazer? Vou estudar as 2 matérias. Tenho que fazer perguntas, eu tenho que questionar, eu tenho que expandir. Então, onde que existe o fracasso? Só existe absoluto sucesso quando você não interpreta como sendo você não sabendo, mas percebendo que, como um todo de consciência, aquela informação ainda não lhe é pertinente. Vai atrás até ela se tornar pertinente. Eu não sei tudo. Nesses 14 anos de Body Talk, nesses 19 anos como terapeuta, eu ainda gosto dessa mágica, desse suspense, que é quando você é levado a um processo terapêutico, a um local que te revela uma possibilidade nova, um potencial novo, uma combinação que você não tinha observado na consciência antes. E eu não consigo lembrar de conseguir fazer isso antes do Body Talk.
O Body Talk foi uma ferramenta, e é uma ferramenta que me trouxe o potencial de expandir a consciência tão lateralmente que questionar e desenvolver o questionamento, desenvolver uma perspicácia do novo, se tornou uma realidade constante, uma realidade presente. Não existe falta de interesse no agora com as sessões. Tudo é novo a todo momento. Nem para mim existe uma tendência de me preparar muito para esses lives também não, assim como me preparo muito para a aula. O que eu quero dizer com preparar? Existe obviamente conhecimento prévio, existe obviamente conhecimento terapêutico do que eu estou falando, mas não tem um pensamento pré-estabelecido conscientemente com um roteiro. As palavras brotam, a sensação brota, porque brota com vocês, porque provavelmente tem algo que vocês estão brotando sem eu saber, porque a mania da gente querer saber vem da onde? Quem é que quer saber? Aquele que não quer se machucar. Mas quem que se machucou? É a criança que se machucou. Adulto, criança espontânea, não precisa saber para viver. Saber já aconteceu, é absoluto. Entrega. Entrega, 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 vai. Antes de fazer um fechamento com vocês, trazendo uma pergunta direta, potencial sobre o que a gente conversou e o que vocês aí estão entendendo e como vocês vão poder interpretar uma observação na hora que fizer o seu corte, a gente vou dar uma olhadinha aqui sobre os comentários, se existem algumas perguntas que vocês estejam fazendo que vocês queiram conversar agora. Vou dar uma olhadinha aqui sobre os comentários, se existem algumas perguntas que vocês estejam fazendo que vocês queiram. Deixa eu dar uma olhada aqui. Podemos ficar um pouco mais sobre as afecções da coluna vertebral, discopatia degenerativa. Está cometendo cada dia mais pessoas com idade prematura. Patrícia Martins Souza. É muito linda essa aqui, Patrícia. Maravilhosa essa perspectiva aqui. Vamos lá. Quero cruzar a perna, mas eu vou te falar a verdade. Eu estou de bermuda. É domingo, né? Então vou cruzar a perna. Vamos lá. Coluna. Coluna é alicerce da vida. Coluna é apoio. E numa cultura na qual a gente tem a sensação de ter que ser apoiado para chegar em algum lugar, necessitar de fato essa visão de que sem alguém eu não chego lá, e ao mesmo tempo o reverso diz que eu só chego lá sozinho, a coluna vai adoecer. A gente vai perder essa estabilidade. Nós somos seres individuais e seres coletivos, nós somos seres solidários e seres em processo de individuação. Então é comum a gente variar entre se sentir apoiado, se sentir apoiando, e saber pedir é importante. Mas pedir sem a necessidade de receber. Né? Quando você aprende que existe esse alicerce, que existe a consciência natural, que é apoio, eu posso pedir quanto apoio eu precisar. E vou receber quanto eu precisar, e às vezes, talvez o meu intelecto, o meu ego vai julgar como não sendo suficiente. Mas quando eu entendo que existe sempre a consciência absoluta suficiente de apoio, não importa quanto apoio eu recebo, certo? E aí aquilo que eu recebo, abraça, vive, inclui e pede. Pede, a gente está sempre pedindo. De certa forma, eu vou dizer que esse trabalho nosso aqui hoje não é só uma colaboração minha em doação para vocês, mas é um apoio mútuo, porque essa oportunidade gerada também me traz um apoio para o conhecimento brotar, para o aprendizado brotar, para o escutar. Então, muitos problemas que eu vejo de coluna nesses anos, né, são mais de 10 mil atendimentos terapêuticos ao longo desses 19 anos, são questões muito de apoio, reflexões muito sobre o estado natural dessa consciência chamado apoio, alicerce. E essa nossa dualidade entre dar e receber. Se a gente olhar a coluna como um bambu, o bambu nunca quebra. Enverga, mas não quebra. Essa habilidade, quando transportada para a coluna, ela não é tanto óssea, ela é músculo ligamentar, ela é elemento madeira, que é essa questão do bambu, essa habilidade de envergar, mas não quebrar. Isso traz um apoio muito grande para o eu. Vamos mais algumas aqui.
Bom, acho que a Lourdes pediu alguma coisa aqui, mas acho que eu já passei, né? A Lourdes pergunta, nada de fora, né? E sim como nos relacionamos com a vida. Não, não existe nada fora, nunca existiu nada fora. Um simples exercício de entender que não existe nada fora é fecha seus cinco sentidos. Todos nós agora nós não enxergamos, não escutamos, não temos olfato, não temos paladar, não temos tato. Tem realidade? Não. Para existir uma realidade tem que passar pelo crivo dos cinco sentidos. Então o mundo se abre nos cinco sentidos e aí eu acho que eu enxergo o outro. Eu acho que eu enxergo esse materialismo. E não entrando muito numa questão mística, não, é uma coisa bem simples. Sem os cinco sentidos não tem realidade. A realidade, então, era na verdade uma imaginação virtual nossa. E essa virtualidade nossa pode levar a uma questão de sintomas, identidade e um padecimento muito grande do eu. A Liliane pergunta, Marcos, gostaria de ouvir você falar sobre ligamentos e articulações dos tornozelos, bora lá somando e conscientizando sintomas dessa área. Tornozelo é mudança, né? Uma das grandes formas claras que a gente vê na vida é que eu apoio na terra sobre os meus pés e meu tornozelo me guia nesse caminho. E o que acontece com as mãos, que é uma das articulações mais fortes do punho, é alcançar oportunidades, ou gerar oportunidades, ou entrar em contato para que o caminho se faça. Então ela é muito recíproca, o relacionamento do punho com o tornozelo. E às vezes o sentimento do tornozelo, quando numa consciência patológica, são tantas possibilidades, tantas oportunidades, tantas coisas passando aqui, que eu paraliso lá embaixo e não vou para lugar nenhum. E não assumo essa identidade daquele, vou nessa oportunidade. Muitas vezes, talvez até pela outra posição do ego, que diz assim, eu não vou porque eu não sei se é a melhor. E se não der tudo certo? Quando é que alguma coisa dá tudo certo? Né? Olhando pela questão toda da consciência, não é sobre tudo dar certo, pois tudo é certo absoluto. O errado é nada mais que uma observação do teu eu, né? Achando que aquilo não deveria acontecer, porque você acha que deveria acontecer X, Y, Z. Mas as coisas estão fora do nosso controle, totalmente fora do controle, totalmente entrega. Então a Luciane pergunta, e no caso daqueles sintomas que acompanham por longo tempo e até mesmo pela vida toda? Ora se intensificando, ora cedendo. E essa coisa do vai e vem, né? Eu acho muito louco os sintomas realmente relacionados com recorrência, né? Algumas observações que eu tenho sobre esse lugar é confiança, entrega. Né? Quando eu ainda tenho aquele sentimento de que mas será que é verdadeiro? Será que deu certo? Alguns fundos de consciência sobre isso é aquela pessoa que fala, nossa, está indo tudo bem, né? Logo, logo vai dar alguma coisa errada. Então, sabe, aquela recorrência é sempre uma outra questão mais envolvida, além da consciência patológica e natural. Mas, possivelmente, muitos dos nossos questionamentos da Advaita, da dualidade, que é da separação do eu com o todo. Dessa ideia de, mas, pô, se tiver tudo certo comigo, mas tá um monte de gente que não está indo bem, pô, não pode ser, né? Então, bom, eu tenho que padecer de novo. Ou um comparativo qualquer, ou a ideia do tempo. Mas será que eu vou conseguir sustentar isso por muito tempo, como se eu tivesse em controle? Elas são entrelaçadas, essas experiências. E isso gesta uma loucura total no nosso eu, né? Sem me perder muito, mas já passando um pouquinho do tempo, gostaria de manter isso aqui dentro dessas nossas visões de meia hora. Eu vou pegar só mais essa gancho aqui da Ana Marcela. Você poderia falar sobre sintomas de saúde mental como depressão? Adoro, porque eu acho que a gente não entende nada sobre o assunto. Acho que depressão clínica é uma coisa muito séria. As variáveis que levam a isso tendem a ser mais experiências sérias de alguém. Mas eu acho que virou uma moda em algum nível quando a gente está descontente com a vida, ou o plano não deu certo, ou as coisas fugiram do controle, e a gente entrar nesse diagnóstico de se sentir depressivo, das coisas não estarem bem. Existe um problema sério do nosso eu. Nós vivemos sob uma referência de crivo cultural, moral, religioso. Aprender a se fazer autoquestionamentos desse lugar não dual, do qual não é sobre se dar bem,
não é sobre ficar com tudo perfeito, não é sobre não doer nada, não é sobre encontrar uma pílula mágica que completamente tire as nossas frustrações e ilusões dessa vivência. Eu acho que pode muito bem curar essa depressão. E um outro lugar que está me caindo muita ficha é essa coisa do adulto que toma responsabilidade e se liberta dessa loucura chamada criança ferida e dessa loucura da criança vitimizada, porque a criança sim sofreu, foi vítima, não tem dúvida desse assunto, a gente não vai nunca questionar isso. Toda criança está à mercê possivelmente de sofrer, e até os pais mais bacanas, e até a sociedade mais bacana, se é que existe tal coisa, eu não conheço sociedade bacana, vai ferrar em algum lugar essa experiência. Então, obviamente a experiência não é sobre se dar bem, a experiência não é sobre tentar fazer com que a criança não sofra. Faça o seu melhor, obviamente, dentro do teu contexto dármico, para não machucar a criança, mas sabe que o machucado dela é o aprendizado dela. O joelho ralado dela é dela, né? Quando a gente tira a dor da criança, porque na nossa experiência a gente acha que é a melhor coisa para fazer para ela, pode ser mais uma dor que a gente deu a ela. E a gente tirou aquela que era dela, que ela criava. Cair, bater, escorregar. Eu sempre fico muito atento com isso. É complicado. Todos nós que temos crianças, no fundo a gente não quer que uma criança se machuque. Mas a gente tem que se perguntar por que no fundo a gente não quer que uma criança se machuque. Será que é porque eu não quero que ela passe o que eu passei? Aí pronto, já se machucou. Porque você já projetou nela a ideia de que ela vai se dar mal também como você. E autoquestionamento, né? Autoentendimento, crescimento. Acho que não é por aí. Eu vou sugerir uma coisa aqui. Continue com os seus comentários, continue botando suas perguntas. A gente está compilando. Quando eu digo a gente é porque vocês sabem que eu não estou sozinho nessa parada, né? Ainda bem. Né? Tem apoio, tem Isadora, tem, tem Elka, tem toda uma equipe de coordenação, tem uma turma toda que a gente se junta e cresce cada vez mais as perguntas e os questionamentos. Então façam suas perguntas, põem nos comentários o que mais você gostaria de entender, de aprender sobre, perguntas pertinentes a esse assunto diretamente também. Ou outros assuntos que você queira conhecer, o que te interessa dentro da visão do corpo-mente, da saúde. E a gente está compilando, as lives vão continuar, há uma sequência aí, e isso é um papel todo da Isadora em deixar vocês sabendo quando é que acontece, o que não acontece, os temas a gente discute antes, para a gente elaborar e se divertir, em trazer mais conhecimento. Então eu queria encerrar com a prática do Córtices, no qual vocês possam trazer, a partir de toda essa conversa, de toda essa expressão de consciência que a gente fez, que aspecto mais lhe chamou a atenção do seu próprio eu. E faz um córtex focado para essa consciência, para essa área, para esse eu. Que tal? Vamos lá? Então, aplicando a técnica do córtex, para quem nunca fez ainda, nós vamos estimular o nosso cérebro para se relacionar com todos os cérebros do corpo, né? Principalmente do coração, do intestino e todo o relacionamento mais orgânico, bactéria, fluido, circulação, que expressam a nossa consciência, que são o nosso todo. E quando a gente fizer o córtex, a gente coloca uma mão na cabeça para estimular essa área córtica do cérebro e a outra mão a gente implementa, estimulando os cérebros que se relacionam e estimulam o nosso eu. Inspira e expira profundo, porque o ciclo respiratório é um contato com a vida e um desapego com a vida. Eu entro em contato, eu solto, trago a não dualidade da respiração e foca no contexto.
Muito obrigado pela participação de vocês. Tenha uma linda noite e um lindo despertar amanhã. Ou uma linda morte e um lindo renascimento amanhã. Beijo, até mais.